tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por este caminho fugirão da tua vista. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos celeiros e em todo empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. O Senhor confirmará com o seu povo santo, como tem jurado, contanto que guardes os mandamentos do Senhor teu Deus, e andes nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e te terão temor de ti. O Senhor dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o Senhor para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestará a muitas nações, porém não tomará emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhum dos teus mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servires. Senhor Deus, Pai querido, te louvamos por esta palavra, por este compromisso da tua fidelidade com o teu povo. Papai querido, abre o nosso entendimento mais uma vez, para que possamos entender a tua palavra que vai ser ministrada nesta oportunidade, para que possamos, ó Pai, entender e ter a percepção da voz do teu Espírito Santo aqui nesta noite. Papai querido, que o Senhor fale com cada um, segundo a tua vontade. O Senhor conhece aqueles que estão aqui dentro e sabe o que eles estão precisando e o que o Senhor tem reservado para cada um deles. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um daqueles que estão ainda a caminho para a tua casa. Que o Senhor guarde e livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, adorando a Deus. A equipe de louvor estará aqui cantando 2 hinos da harpa e logo em seguida mais 2 louvores. Aleluia. Vamos adorar o Senhor de número 15 para aparecer o nosso harpa. Deus enviou morrer.
Quem vai exercer carinho na sua vida é Ele. Se coloque à disposição do nosso Deus nessa noite, porque Ele está pronto para realizar aquilo que você deseja. Há um lugar para chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho ou uma voz dizendo que os teus sonhos também são meus. Vou te levar.
aqui com o intuito de adorar Ele e de entregar a Ele um verdadeiro culto, eu tenho certeza que Ele irá receber essa noite. Não existe aqui uma plateia, não existe aqui pessoas você vem para ver este, mas a igreja para você vem pregar o seu culto. E o seu culto depende unicamente de você nessa noite. Então se entregue verdadeiramente a Ele, porque o seu Senhor está aqui. Ele sorri, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm logo, águas que
permaneça de pé. Antes de passar aqui a palavra para o pastor Feitosa, que estará ministrando ao nosso coração nesta noite, queria apresentar aqui a irmã Valéria, irmã do irmão Alessandro, tesoureiro aqui da igreja, e a sua filha, que está aqui nos visitando nesse dia de hoje. Vamos dar bem-vindo a essas irmãs? Seja bem-vindo em nome de Jesus. A casa é de vocês, viu? Antes, queria fazer mais uma oração. Na terça-feira passada, nós oramos aqui por uma família lá de Itapuranga. E o corpo do rapaz, do Murilo, foi localizado ontem à tarde e hoje foi identificado que realmente o corpo é do rapaz, né? E hoje alguém mandou um vídeo para minha esposa me mostrar. E eu fiquei muito comovido com aquele vídeo, muito. O pai pedindo perdão, que chegou momentos que ele até blasfemou contra Deus e pedindo perdão para Deus. Eu tive contato com essa família o ano passado, ali na cidade de Itapuranga, e eu trouxe um carro de lá para cá para entregar para esse rapaz que faleceu, e ele trouxe, eu até na minha casa, a gente se conheceu. E o meu coração partiu ao ver aquele pai com aquela angústia, pedindo perdão para Deus. Então nós vamos fazer uma oração específica para essa família. O corpo ainda está aqui no ML de Anápolis, fazendo alguns estudos. E a mídia, os irmãos já sabem, muitos querem revelar aqui na terra agora o que aconteceu. Mas a Bíblia diz que tem coisas que só naquele dia que será revelado. E às vezes, se a gente tentar revelar alguma coisa, isso causa ferida, né? Os pais estão aí e a irmã dele precisa continuar a vida, pastor Feitosa. Precisa seguir, né? E há muito burburinhos, né, em rede social e tudo. Mas Deus tem uma paz para essa família precisa seguir a vida deles. Queria pedir aos irmãos, vamos fazer uma oração específica para essa família, porque não é fácil. Por muitas vezes eu sou pai, tenho 2 filhos, e eu me coloquei no lugar desse pai, nesses dias que esse rapaz estava desaparecido, né? E hoje, novamente, eu me coloquei na cadeira desse pai. A dor que essa família está sentindo. Então, oremos a Deus, logo em seguida, o pastor Feitosa com a ministração da palavra. Senhor Deus, Pai querido, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor, mais do que nunca, mais de qualquer ser humano aqui nessa terra, o Senhor sabe como está o coração desta família nesse momento. Oramos aqui, ó Pai, por esses dias, apresentando a Ti esta família. E nós não podemos fazer nada. Nós não temos palavras, nós não temos soluções de chegar e falar alguma coisa para esta família. Mas o Senhor, que é o dono da vida, que é o autor da vida, e que tem acompanhado eles nesses dias, ó Pai, que o Teu Espírito Santo conforte esta família, para que eles possam seguir a vida deles aqui, até o dia que o Senhor pedir para falar, ou tomar alguma decisão. Mas a vida dessa família está nas Tuas mãos. O controle da vida dessa família está nas Suas mãos. Que o Senhor tome conta e que o Senhor faça a Tua vontade no Teu santo nome. Amém. Pastor Feitosa. Graças a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos em o nome do Senhor Jesus.
estamos aqui para prestar um culto a Deus. Abram as vossas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Os que encontraram, digam amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Podem tomar os vossos assentos. A melhor coisa que tem é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. O homem não foi criado para morrer. Mas desde o princípio o Senhor Deus lhes deixou o livre-arbítrio, o direito de escolha. Depois de os ter criado e feito também a mulher da costela de Adão, disse a eles, olha, você homem, você vai lavrar a terra e cuidar dela. Vocês podem usufruir de todos os frutos que existem nesse jardim. Éden, paraíso. Mas somente do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, dele, não comereis. Porque no dia que vocês comerem, certamente, Deus não deixou dúvidas, certamente morrereis. Os irmãos conhecem a história, que a mais sagaz das alimárias, o diabo possuindo aquele animal, já havia sido jogado do céu para a terra, conversou com Eva e despertou em Eva o desejo por aquele fruto. A Bíblia diz que ela comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. E a partir daí, eles morreram. Que isso, pastor? Sim, morreram. Espiritualmente falando, eles morreram. Porque morte vem de uma palavra hebraica que significa mavet, e de uma palavra grega que significa thanatos. Essas duas palavras têm o significado de separação. E a primeira separação, a primeira morte que o homem pôde, infelizmente, adquirir, foi a morte espiritual. A separação de Deus por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Mas o interessante é que Deus é tão bom. Depois de ter acertado as contas com Adão, com Eva, com a serpente, ele disse que nasceria do descendente da mulher um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Isso de fato aconteceu
quando Jesus Cristo foi crucificado no alto do Gólgota. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existiu ali uma simbologia, porque o homem, a partir do momento que ele pecou, eles estavam nus, mas o sentimento da culpa entrou neles. O sentimento da culpa entrou neles. E Deus sacrificou ali um animal e tirou a pele desse animal e cobriu o homem e a mulher. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso era uma simbologia do que aconteceria com Jesus ali na cruz do Calvário. Em relação à perícope, a pequena partícula do texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, inspirado pelo Espírito de Deus, ele não condena as atividades dos mercadores naquele tempo. Muito pelo contrário. Ele condena o planejamento que exclui Deus. É isso que ele condena. Como se nós fôssemos donos da vida e pudéssemos fazer as coisas a contento e dominar o tempo. Mas o dono da vida é Deus. Então, o apóstolo Tiago dizendo, vocês, com as suas arrogantes jactâncias, dizem, amanhã nós faremos isso, iremos para outro lugar e obteremos lucro. E o certo é vocês dizerem, se o Senhor quiser, nós faremos isso, ou aquilo outro. Muitas vezes esse termo é dito, se o Senhor quiser, de forma banal. Já viu, evangelista Luiz? Se o Senhor quiser, se Deus quiser. Se Deus quiser, sem entender, sem colocar em prática, no seu racional, a essência desse se Deus quiser, mas é se Deus quiser mesmo. Porque o universo não está descontrolado. Existe um ser chamado Deus, que domina sobre tudo e sobre todos é exaltado como chefe. Seu nome é Jeová, o Senhor nosso Deus. Então, isso serve para nós meditarmos, né? Se Deus quiser. Louva a Deus pela vida do Sóstenes e toda a sua família. Estivemos orando por vocês. Deus é bom. Glória, pois, ao Senhor. Entendemos também, no livro de Jó, no capítulo 14, no versículo 5, eu não posso acrescentar nada à palavra fazendo uma exegese. Eu devo fazer uma exegese, retirar da palavra aquilo que está nela. E fazendo uma exegese de Jó 14, 5, Jó diz que verdadeiramente Deus determinou os nossos dias. E colocou limites a eles. Se não, vejamos, Jó 14, 5. Se quiser conferir com a Bíblia aberta, abra aí, por favor. Como os irmãos bereanos, para saber se realmente é aquilo que está escrito, né? Porque a autoridade é da palavra. Diz-nos assim, Jó 14, 5. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número de seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. É muito clara essa passagem. Muito clara. Essa vida aqui é passageira, meus queridos. O problema que acontece é que muitas vezes nós somos muito influenciados pelo mundo. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos nos amoldar a este mundo, que só corre atrás das riquezas, de bens, amontoando e não sabe para quem vai deixar. Irmão, reflita, por que você está aqui na terra? Por que eu estou aqui? Eu constantemente reflito nisso. Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. O que o Senhor tem para mim aqui nessa terra para fazer? Porque se esperarmos nesta vida, somente nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Qual é a missão de Deus para a tua vida? É para se refletir. Muitas vezes o mundo nos influencia. E João, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. É a Bíblia, irmão. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. E ele prosseguindo, e o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O mundo passa. Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz diferente, ele vai com maior ênfase. Em uma referência ele fala assim, adúlteros e adúlteras. Sim ou não? E outra é, infiéis. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus, porque a vontade do mundo não está sujeita à vontade de Deus. A vontade do mundo é para seguirmos a carne, é para nos inclinarmos à carne, e a inclinação da carne, nos diz a palavra, Paulo aos Gálatas, está escrito, é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Sabe do que nós precisamos? Do Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Oh meu Deus, me ajuda a me envolver contigo. É isso que a gente precisa. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque sabe o que o diabo faz? Ao derredor, bramando como leão. Ele lança os seus dardos inflamados para nos tentar, para fazer com que através da tentação nós venhamos ceder à tentação. Porque ser tentado não é pecado, agora ceder à tentação o é. Jesus foi tentado, mas Jesus em oração, em jejum, no deserto, nos ensinou a combatermos as tentações através dos exercícios espirituais. Às vezes a gente só se preocupa com exercício físico, e isso é muito bom, claro. Mas isso não excede a importância dos exercícios espirituais. A Bíblia fala que os exercícios físicos para pouco se aproveita. Mas os exercícios espirituais para muito. Não atentando nós para as coisas que nós vemos, porque elas são passageiras. Mas devemos atentar com mais diligência para aquilo que nós não vemos, porque essas coisas são eternas. Você sabe o que é eternidade? É você tirar 1 milhão de anos, Dr. Charles, da eternidade e ainda continuar sendo eternidade. A eternidade. O que Deus tem para nós é eternidade com Ele, mas nós precisamos vencer aqui para estarmos lá com Ele para sempre. Nós precisamos vencer, porque os nossos piores inimigos, Spurgeon diz, habitam dentro de nós. O homem mais perigoso para mim, para você, é aquele que reflete no espelho. Esse é o mais perigoso. Prosseguindo, conforme diz, é um tema bastante pertinente para falarmos em todo o tempo.
Gente, semana passada eu perdi 4 pessoas no meu grau de relacionamento de conhecimento. E nós devemos entender que pelo fato de não sabermos a finitude da vida das pessoas, nós precisamos falar de Cristo para elas. Porque não adianta ser bonzinho, não adianta não fazer as coisas erradas. Se não foi justificado por Cristo, é condenação eterna. Você viu o rico lá? A Bíblia não fala que ele era assassino. A Bíblia não fala que ele era ladrão. A Bíblia não fala... Não! Ele vivia todos os dias regalado esplendidamente. Mas ele ergueu os olhos e estava no Hades. Lugar onde o fogo nunca se apaga e onde o bicho nunca morre. O que é a morte? Um conceito simples, é o fim das atividades vitais de um organismo. Mas isso não é aniquilamento, não é o fim da existência humana, não é. Não é morreu, acabou, não. Morreu, acabou de começar. Começar o quê? A eternidade, com ou sem Deus. Crente, nós temos que ser crente. Temos que ser crente. Temos que ser fiéis. Temos que amar a Jesus a cada dia. Falar, Jesus, me ajuda a te amar mais. Como aquele hino do Alessandro Vilas Boas. Me ajuda a te amar mais. Me ajuda a te amar mais, Senhor. O homem interior, depois da morte, ele vai para a eternidade. O corpo volta para o pó, porque do pó veio e ao pó tornarás, porque tu és pó. Nós somos pó de pé. Pó em pé. Mas a qualquer momento voltaremos para o pó, exceto se Jesus, no nosso tempo, arrebatar a igreja. Mas como nós não sabemos nem o dia e nem a hora, devemos viver como se aquele dia fosse o nosso último dia. O último dia. Existem alguns pensamentos aí filosóficos errôneos a respeito da morte. Engana muitas pessoas, viu, Cleonei? Um deles é o hedonismo. Morreu, acabou. A doutrina do aniquilamento. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Né? Ah, não preocupa não. O negócio é curtir a vida. Depois acabou nada. Jesus falou da parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. E jazia à porta daquele rico um mendigo, com um corpo cheio de chagas. Os cães vinham lamber-lhes as chagas. E ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas um dia morreu esse mendigo. Apesar da Bíblia não relatar se ele foi sepultado, eu sei que ele não foi trasladado. O homem interior, os anjos levaram. Quem é o homem interior? Espírito e alma. O espírito, alma ou espírito e alma. Se você for dicotômico ou tricotômico. Tem para todo gosto. O importante é que o homem interior se foi. Levado pelos anjos. Acredite, a Bíblia não fala sobre que ele foi sepultado. Isso está implícito na palavra. Mas pode ser que os mesmos cães que lambiam as chagas, missionária Marta, que às vezes viram o corpo dele em estado de putrefação. Era um mendigo. Era entre aspas, um Zé Ninguém. Irmão, a aparência de ninguém diz verdadeiramente quem ele é diante de Deus. Não julgue ninguém pela roupa, não julgue ninguém pela casa, não julgue ninguém pelo carro. Só Deus é que sabe quem verdadeiramente é. Só Deus é que sabe. O nome Lázaro, tudo na Bíblia tem significado. Lázaro significa, no grego, porque não diga conforme o hebraico, se referindo a texto do Novo Testamento. Diga, não, conforme o grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Hebraico, Antigo Testamento. Então, por que é bom a gente citar? Para ver no original, que diz, o significado da palavra Lázaro significa aquele que espera em Deus. Meu Deus do céu. Aquele que espera em Deus. Olha isso.
todo o sofrimento que ele passou aqui na terra. Em 1 minuto lá no seio de Abraão, não lembrava mais de nada, pastor Devaí. A breve e momentânea tribulação que você passa aqui produz um peso muito excelente de glória na eternidade. As aflições deste presente século não se pode em nada ser comparadas com a glória vindoura que nos há de ser revelada. Então aguenta firme, persevera. Deus está contigo. Deus está permitindo você passar pelos caminhos que Ele quer que você passe. Por quê? A Bíblia diz: os caminhos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Pensa nisso. Os caminhos do homem são dirigidos pelo Senhor. Eu vou repetir para você entender. Os caminhos do homem são dirigidos pelo Senhor, Valguinei. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? E glória a Deus. O Senhor Deus está aqui presente. E o rico foi sepultado. Agora imagina o sepultamento do rico. Aquelas coroas de flores, né? Possivelmente, sim, um homem importante. Muitas honrarias. Porque quando morre todo mundo fica bom. Era bonzinho demais. Não é? Todo mundo fica bom. Mas era bom demais. Mas não tinha coragem de dar comida para o mendigo que estava na porta da casa dele. Depois, do lado da sepultura para cá é uma coisa. Da sepultura para cá é uma coisa. Da sepultura para lá é outra coisa. É outra coisa. Irmãos, a gente precisa pensar nisso. Às vezes a gente fica viajando em muitos pensamentos aí que não dão em nada, só em utopias, em nada. Nós temos que entender a realidade disso, da eternidade. É aquele que faz a vontade de Deus que permanece para sempre. Não que nós sejamos salvos pelas obras. Somos salvos pelas obras, mas de Cristo. As obras de Cristo, as nossas não. Outro pensamento errôneo para caminhar é o purgatório. Pelo amor de Deus. Tem crente que acredita no purgatório. Irmão, inferno não tem mudança não. É choro e ranger de dentes. É trevas. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua. Agora, o que é uma gota d'água na ponta de um dedo para refrescar uma língua? Camarada, não chama. Porque eu estou atormentado nesta chama. Lá não tem mudança, não tem jeito de... Não tem... nem sequer, mínimo possível, a pessoa que for para lá vai ser ouvida. Uma gota d'água na língua. Uma gota d'água. Lembra-te que na tua vida recebeste bens e somente males, agora ele é consolado e tu és atormentado. Além do mais, está posto um abismo, sendo que aqueles que estão aqui não podem passar para lá. E os que estão de lá não podem passar para cá. Ele vai e se lembra, então, pai Abraão, manda que Lázaro vá à casa do meu pai. Por que ele não fez isso em vida? Falar para os irmãos dele. Ele nem se preocupava com a espiritualidade dele. Para que eles não venham parar nesse lugar de tormento. Tem Moisés e os profetas, a palavra. Se eles não ouvem a palavra, tampouco acreditariam, ainda que um dos mortos ressuscitasse. Ou seja, Jesus aqui jogou por terra outra doutrina errada, que nós vamos falar aqui, chamada reencarnação. A doutrina do purgatório diz que é o purgar vidas. A pessoa, é o auto-purgar. A pessoa fica sofrendo no inferno, no limbus patrum, para pessoas adultas, e limbus infantos, para pessoas menores, até por um tempo, purificando, e depois de ser purificado, ele entraria no céu. Misericórdia.
Se isso de fato fosse assim, Jesus não precisaria ter vindo aqui nessa terra e morrido na cruz do Calvário. Em nenhum outro nome há salvação, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, senão no nome de Jesus Cristo. É só através de Jesus. Que purgatório o quê? E crente que tem medo de alma penada? É porque o vô estava ali. Não é o vô não, irmão. Ora, expulsa, fala assim: sai, Satanás! Mas como assim? Você pode expulsar? Não, você não só pode como deve. Jesus te deu, eis que vos dou dínamos. Vou falar isso aqui na escola dominical. Dínamos não é exousia. Exousia significa o poder que vem do intelecto. O poder que vem da política. Não. Jesus falou: ficai, pois, em Jerusalém, até que o Espírito Santo desça sobre vós, até que sejais revestidos de dínamos, de poder. O poder que o Espírito Santo dá não é o poder intelectual, nem o poder político. O poder que o Espírito Santo dá é força e habilidade vindos do alto. Para quê? Para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nada vos fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aragassubianácia. Eu tenho que caminhar logo, porque senão, né? Reencarnação. Jesus descartou o negócio da reencarnação. Doutrina espiritualista diz assim, não, que a pessoa morre, aí ela volta de novo aqui e reencarna sucessivas, morre e reencarna, vai se purificando até ficar um santinho. Aí uns dizem que reencarna num cachorro, outros que reencarna num boi. Aos Hebreus 9:27. O autor desconhecido da carta aos Hebreus diz o seguinte: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só morre uma vez, irmão. Só uma vez. E outra doutrina, até de uma denominação evangélica, chamada, vou falar difícil, mas vou explicar, né? Psicopaniquia. Psico vem de psique, alma, intelecto, vontade, pensamento e emoções. Niquia, sono, paniquia. Psicopaniquia, sono da alma. Essa doutrina errônea diz o seguinte, que o homem morre, aí ele fica dormindo, espírito, alma e corpo, ou espírito, alma, corpo, no sepulcro, aguardando a ressurreição, mas num estado de inconsciência. Então onde é que fica o que Jesus falou sobre o rico e o Lázaro? Que morreram, o Lázaro já estava no seio de Abraão, e o rico ergueu os olhos e estava no Hades. Então, meu irmão, aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. É céu ou inferno? É salvação ou condenação? Está com o nome escrito no livro da vida? É céu. Não está, é inferno. Não tem purgatório, não tem meio termo, isso é a Bíblia pura. Você está entendendo? Esse descansar aqui é só para crente, vem do grego koimoumai, que significa descansar, mas no estado de consciência. Esse dormir, aliás, dormir, né, é descansar das obras daqui, isso para quem está em Jesus. Para quem parte sem Jesus, não descansa. Que descanso? É tormento eterno. Aonde o fogo nunca se apaga, onde o bicho nunca morre. Irmão, fogo, você viu o calor que está fazendo Goiânia? O Brasil inteiro. Faz, Jesus, me livra do inferno, Senhor. Eu já te livrei, que você já aceitou a mim, né? Seu nome já está no livro da vida, mas papai do céu! Agora imagina, você queimando, e tormento de quem? Demônio atormentando, porque até para eles também tem juízo. O inferno será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Serão atormentados por séculos e séculos e séculos e séculos.
Mas aqueles que estão em Cristo não precisam temer a morte. Jesus já venceu a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus já venceu. Por nós. Nós não sofreremos o dano da segunda morte, porque estamos em Cristo Jesus. Amém? Estamos em Cristo Jesus. Então falei sobre a morte física, falei sobre a morte espiritual. Olha o que Jesus falou sobre isso. Um certo discípulo disse: Senhor, deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai. Aí Jesus falou assim, ó, deixa que os mortos espirituais, sepultem os seus mortos, os mortos físicos. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Isaías, o profeta messiânico, capítulo 59, versículo 2. 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está agravado para não poder ouvir. Mas, uma conjunção adversativa. Peraí, não é assim não. As vossas iniquidades fazem mavet, morte, separação, divisão entre vós e o vosso Deus. Encobrem o rosto de Deus para que não vos ouça, diz assim a palavra. Não é verdade? Então, como é que a pessoa pode estar morto espiritualmente? É possível estar vivo fisicamente e morto espiritualmente? Sim. E até demônio habitar. Olha o caso de Saul, atormentado pelo demônio. Sim ou não? É ou não é? Procurando pitonisa. Procurando feiticeira. Então, o diabo não respeita biblinha na mão, cabelinho penteado, calça social. O diabo respeita a presença do Espírito de Deus que está na sua vida. Porque se a casa estiver vazia e adornada, ele chamou, vem mais 7. E o último estado do homem tornou-se pior do que o primeiro. E a porca voltou ao espojadouro de lama e o cão ao seu próprio vômito. Ei, mas dos glória diminuiu, né? Como disse o trovão. Mas se a palavra de Deus é bênção, lâmpada para os teus pés, para os meus pés, é a tua palavra. E luz para o nosso caminho, é a palavra. É o tchan, sabe aquele tchan, Senhor? Acorda! Jesus tem o céu para você, já pagou o preço, mas temos que continuar seguindo a Ele. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É assim. A morte eterna, já falei, separação eterna de Deus. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meu Deus. Aí 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo vai e enumera uma outra quantidade de pecado aí. Aqui, ó. 1 Coríntios 6, 9. Se você quiser acompanhar, já estou caminhando para o final. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Uma pergunta. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras. Idólatra é só quem idolatra imagem? Não. Nem adúlteros, nem efeminados. É o passivo. Nem sodomitas. É o ativo. Nem ladrões. Nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós. Realmente, tais foste alguns de vós. Pensou, Luiz, quem que nós éramos? Deus é bom demais. É bom demais. Vou contar uma historinha para vocês, quase entregando aqui o microfone. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes. Mas vós vos fostes santificados. Mas fostes justificados.
Em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Mas se alguém está em Cristo, a regeneração, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Estava tão oprimido um dia, vou terminar aqui. Trabalhava lá no Parthenon Center, lá nesse tempo. Tinha tirado usado dois cigarros numa carteira de cigarro Marlboro. E tinha uma senhora por nome Ruth. Ela estava afastada do evangelho. Olha como Deus faz. A minha esposa já estava orando por mim, fazendo campanha para Deus me libertar, pastor. Ela já estava orando por mim, para Deus fazer um milagre. Só que a oração dela era assim: Senhor, ou o Senhor liberta ele, ou então o Senhor tira ele do meu caminho. Ué. É assim sim, não, não. E aí, aquela mulher virou assim para mim. Eu estava no estado de alucinação, dá para vocês entenderem como é. Pela manhã logo, trabalhava daquele jeito. Só colocava o leirinho, o Moro Brasil no olho e trabalhava. E ela falou assim: você está destruído, você está arrasado. Que vida é essa que você está levando? Aonde você vai parar? Você é muito novo. Eu quero te dizer uma coisa, jovem. Deus tem um plano na sua vida. Jesus quer mudar a sua vida. Vamos para a igreja comigo hoje. Hoje. Tem um culto ali agora à tarde. A gente almoça e vamos na igreja. A hora que ela falou hoje, ô missionária, entrou um anzol aqui dentro de mim aqui, ó. Eu não dei conta de falar não. Entrou aqui dentro de mim. Entrou dentro de mim um anzol. E eu falei, meu Deus, mas como é que é esse negócio? Aí de repente eu olhei para o céu e falei: se tem um Deus no céu que tem o poder de libertar, como essa mulher disse, eu vou jogar essa carteira de cigarro aqui e nunca mais eu vou fumar. Eu joguei. Aí o diabo dizia: você tirou só 2, podia ter fumado tudo. E eu fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, presta atenção, essa senhora pegou na minha mão e apertou, e eu suava, e ela suava. E aquele hino: Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E eu, irmãos, um convencimento de pecado veio dentro de mim na mesma hora. Convencimento de pecado. E ali eu via: minha vida está destruída. Estou podre. Se eu continuar desse jeito, eu vou morrer. Veio na hora o convencimento de pecado, pastor Cosa. Na hora. Aí depois, em seguida, veio o arrependimento. Esses 2 pontos chamam-se conversão. Conversão. Consciência de pecado e arrependimento. E eu chorava, eu pranteava, Cleonei. Eu pranteava, chorava. E quanto mais eu chorava de forma histérica, eu não tenho vergonha de falar, de gritos. E o povo olhava para mim, eu gritando, suando e chorando. E o Espírito de Deus estava me limpando, o culto acabou, o pastor foi lá orar por mim, e eu continuava chorando, e ela dizia: calma, o Senhor está te visitando. Depois que aquela coisa ruim saiu dentro de mim, eu quero te dizer, eu nunca senti felicidade na minha vida tão grande quando Jesus me visitou daquele jeito. É incomparável, é incomensurável, não há como dizer, não há como se medir a felicidade que eu tive naquele momento quando o Espírito me encontrou, quando Jesus me encontrou. E aí foi radical. Chegou em casa, já foi lá, jogou os CDs tudo lá de Sarcófago, Nirvana, Black Sabbath, Sepultura, AC/DC. Jogou tudo quanto é coisa fora. E para a glória do Senhor Deus, até aqui Deus tem nos sustentado. Quero te dizer, não brinque com a tua salvação. Para nós foi de graça, mas para Ele custou o preço de sangue. Foi o sangue imaculado, inocente de Cristo Jesus. Deus não tem culpado por inocente. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Muito bom ter falado
para vocês aqui nessa noite da palavra de Deus. Eu os amo em Cristo Jesus. Você pode dizer o mesmo? Eu os amo em Cristo Jesus. Amém? Fique em pé, por favor. Agora mesmo eu já entrego o microfone. Em nome de Jesus. Vamos glorificar a Deus? Esse aqui vocês sabem. Agora passa, pastor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Hoje eu vou cantar, pelo menos um pouquinho. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Cante a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, A ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. pra sempre. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Pra sempre. Senhor Deus, abençoa teus filhos nesta noite, a cada um, Pai, a vida de cada um de nós, ó Deus, na tua presença, Senhor. Que possamos, ó Pai, não só sermos ouvintes, mas praticantes da tua palavra. E que o teu nome seja glorificado a cada dia, meu Deus, em nossas vidas, ó Pai. Que possamos, ó Deus, estar cada vez mais firmes, Senhor, em ti, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Podeis assentar. Quero... as irmãs vai estar cantando mais um hino. E aí, enquanto os diáconos e os auxiliares prepara para recolher a oferta, antes da gente cantar aqui e adorar, o irmão Zé Geraldo quer dar um aviso aqui. E logo em seguida o aviso, a equipe de louvor adorando a Deus. E logo após a equipe de louvor, pastor Cosme com o encerramento. Meus irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, porventura tem algum irmão que não ceiou domingo, nem de manhã, nem à noite? Eu vou ministrar a ceia aqui, tá? Para os irmãos que não ceiaram. Outro aviso, irmãos, nós vamos começar domingo a escola bíblica dominical. Não tivemos a primeira, devido aos 2 cultos. É um tema muito importante, a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Eu quero, por favor, que os irmãos adquiram com o nosso tesoureiro aí, irmão Alessandro, as revistas estão com eles, viu? Todos adquirem, por favor, vamos começar uma escola domingo animada.
viu? Se Deus quiser, vai ter aqui um professor internacional. É muito conhecido, mas ele é internacional, viu? Vai lecionar aqui domingo. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Já estamos encerrando. O nosso pastor, ele teve uma agenda com o nosso campo. Hoje é a posse do pastor que vai dirigir a igreja do saudoso pastor Wagner. Pastor Zé de Paula vai ser empossado lá, foi empossado, né, agora, lá hoje na igreja Coroa, lá no Garavelo, na Avenida Igualdade. Uma igreja bem tradicional, as igrejas igual tradicional é igual, tem a Coroa, lá em Aparecida tem duas, né? É a Coroa e tem também a igreja que o pastor Valdeci dirigiu muitos anos. Então lá é a segunda igreja, aliás, é a primeira igreja mais antiga do Campo de Campinas, em Aparecida de Goiânia, é a Coroa. E o pastor Zé de Paula foi empossado lá hoje, e os coordenadores foi lá para auxiliar os vices, está dando essa posse lá. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé. O pastor Valdir vai estar em Goiânia, na verdade ele está em Goiânia, ele não viajou. Se os irmãos quiserem falar com ele, ele vai estar em Goiânia, ele está em Goiânia, pode ligar, às vezes ele vai para a fazenda e não consegue falar, mas pode ficar tranquilo, ele está aqui. E ele vai ser o nosso professor, né? É ele. Ele sempre, a primeira aula é ele que dá. E aí a primeira não teve como, pulou para a segunda. E os irmãos adquiriram a revista com o irmão Alessandro, uma revista muito atual. Na verdade, esses dias, esses trimestres desse ano, parece que Deus resolveu falar mais de perto com a igreja. É família, agora essa revista também é muito boa. E eu quero agradecer a Deus pela vida do Sócio e a Edna e os dois rapazes aí, né? Que Deus fez um milagre, colocou a mão e guardou. E nós aqui oramos no domingo, fizemos uma oração e crendo que na vitória. Então Deus abençoe. O crente passa por dificuldade, mas passa. Não fica sempre não, só passa, a luta passa. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por essa palavra ministrada aos nossos corações. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por cada família aqui representada. Pai amado, te louvamos, ó Deus, pelos irmãos que aqui vieram nesta noite, para ser ministrado pela tua palavra. Pai amado, nós queremos, ó Deus, te pedir, ó Pai, sobre cada família, ó Deus, que está passando, ó Pai, por essa enfermidade. Muitos irmãos, ó Deus, que ainda está acometido, ó Deus, do Covid. Pai querido, mas nós acreditamos na tua boa mão, na tua presença, na tua graça, ó Pai, no teu poder, que há de libertar. Pai querido, muito obrigado por aqueles que o Senhor já livrou. Pai amado, nós cremos na tua palavra e sabemos que o Senhor é fiel
Pai querido, vai guardar cada família em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está terminado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Até domingo pela manhã, se assim Deus não voltar, nós estamos aqui firmes para ser ministrados pela palavra.